Talvez o pessoal tenha que ler uns livros velhos, porque, por exemplo, quando você pega a correspondência de Cícero, o senador romano, que foi o cara que tornou o latim a língua culta em Roma, antes era o grego. Ele trocava cartas, ele era um estoico, com um amigo dele também, senador, chamado Tito Pompônio Ático, que era um epicurista. E o Tito Pompônio Ático ficou doente, e ele estava muito mal, e ele decidiu colocar fim à própria vida, através da inanição. Ele parou de comer e se curou. Aí ele escreveu pro Cícero: tentei, acabou que eu tô curado, por conta do jejum. Então não é uma indicação de fazer jejum até você se curar de alguma coisa. Mas é interessante como lá atrás era prescrito como uma espécie de tratamento. Total. E eles tinham algum conhecimento empírico, observando o que estava acontecendo, né? De que era interessante. Então parece que às vezes a gente só redescobre aquilo que lá atrás o pessoal já falava: olha, isso aqui funciona. Lógico que também fazia um monte de besteira. Mercúrio era usado como medicamento. Os romanos usavam para adoçar vinho, né? E esse é um dos questionamentos que eu tinha aqui. Porque no documentário, e vira e mexe a gente vê alguém querendo vender um alimento como a solução, sendo que parece que a solução é não comer certas coisas, ao invés de comer uma coisa específica. Mas, por exemplo, o vinho, que é muito falado como, olha, tem antioxidantes, não sei o que, pode prolongar a vida, é bom pro coração. Lá no documentário falaram do mel da Icária. Era um mel específico de uma região da Grécia, como se tinha alguma coisa a mais. Ou eu já vi marcas aqui no Brasil promovendo suplementos que se você pega, você vê o primeiro ingrediente é glicose, sei lá, só que é para prolongar os telômeros. Tem esse tipo de alimento? Algum alimento específico, tipo vinho, pode fazer alguma coisa? Estamos tentando validar o nosso hábito que a gente adquiriu lá em Mendonça. Posso tomar vinho todo dia e vou viver mais? Tu conta ou eu conto? Só os dois aqui. Pode contar. Você até pode, cara, mas se você quiser consumir resveratrol o suficiente para você ter algum efeito, você precisa consumir 700 copos por dia de vinho. Aí o álcool já vai me levar embora, então. Na verdade, é o famoso paradoxo do francês, né? Cara, a gente viu que na prática o resveratrol, ele tem, né, suas funções, inclusive uma das coisas que ele faz, né, ele estimula uma molécula muito interessante que chama-se as sirtuínas. E as sirtuínas, outra teoria, né, para a gente completar tudo isso que a gente falou do envelhecimento, uma outra teoria é da epigenética, né? A gente descobriu que a genética é o hardware, a epigenética é o software. Então, de todos os genes que a gente tem, nem todos estão ativos. E isso é muito importante para definir como vai estar a sua saúde. Quais genes estão desligados e quais estão ligados. Então, a epigenética vai definir isso. Uma das coisas que a gente pode usar para definir qual está ligado e desligado chama-se metilação, que é o metabolismo de um carbono, chama-se CH3. Não interessa isso, mas esse CH3 é como se fosse um interruptor, né? Ele desliga e liga genes e fala assim, putz, esse gene está ativo, esse não. Isso é o que é o segredo, né, dos nossos genes para a gente ter uma saúde. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de metilação. E uma das coisas que faz com que a gente tenha uma estabilidade, né, da reparação, tanto, né, desses genes que estão ativos ou não, quem silencia os genes mais importantes são enzimas que chamam-se sirtuínas. Essas enzimas foram descobertas em leveduras e elas, né, são, por isso que chama SIRT, né, são silenciadoras, né, e elas induzem aí o silêncio de algumas moléculas aí do DNA. Então, estabelecer o silêncio de algumas moléculas é importantíssimo para a saúde. E essas sirtuínas, elas são importantíssimas para a gente manter a longevidade, né? Já vários estudos foram feitos que tudo que você faz, que ela aumenta, você aumenta o lifespan. Elas podem estar no núcleo da célula, elas podem estar no citoplasma ou dentro das mitocôndrias. Agora o povo quer saber o que come para aumentar a sirtuína. Aí que vem a sacada. Aí não come. Tem muitas coisas que aumentam. Não comer também aumenta. Não comer aumenta também. Tá vendo? Perfeito. É uma das coisas que mais aumenta, né? Então, não comer aumenta. Você comer o resveratrol, que a gente acabou de falar, você falou do vinho, por isso que eu falei das sirtuínas. A gente tem 7 tipos de sirtuínas. Uma das mais importantes é a primeira, que fica dentro do núcleo, né? A primeira, a sexta e a sétima, elas ficam dentro do núcleo e fazem essa sinalização do DNA. Uma coisa que você pode fazer é o resveratrol, só que no vinho, todas as pesquisas foram feitas com animais, são doses impraticáveis para os seres humanos. É tipo o povo que quer eu quero as vitaminas que tem no açúcar mascavo. Cara, você vai ficar diabético e não vai conseguir essas vitaminas. Foi não vai dar certo. Perfeita analogia, perfeita. E aí essas sirtuínas podem ser estimuladas por uma molécula, né, que chama-se NAD, né, uma molécula bem interessante que é um carreador de elétrons. Até um tempo a gente achava que essa molécula só servia para carregar elétron. Quando a gente vai estudar, né, a mitocôndria, como a gente faz energia, o NAD e o FAD são carregadores de elétron. Só que o NAD tem outras funções. A gente percebeu que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse NAD, que é essa molécula.
Essa molécula nada mais é do que uma forma de vitamina B3 modificada. E essa molécula, ela faz com que a gente aumente também as sirtuínas. Então você pode ou consumir precursores de NAD ou estimular com que você produza mais, como, por exemplo, exercícios físicos. Então, jejum, exercício físico, restrição calórica e resveratrol, você aumenta as sirtuínas. Mas, só para dar a palavra para o mestre Vitor, tem muitas coisas interessantes que sim, que você pode comer e que podem ajudar principalmente em cada um desses processos. Não é necessariamente um específico, mas, por exemplo, eles descobriram que a quercetina, ela mata células senis. Tanto a quercetina quanto um quimioterápico, né, que chama dasatinib, eles matam essas células senis. Só que precisa ter um pouco de cuidado. Se matar a célula senil, por exemplo, os neurônios, eles muitas vezes são senis e guardam memórias. Então você pode, né, ter alguns efeitos colaterais. Mas a quercetina você encontra na maçã, você encontra na cebola, você encontra no cardamomo, você encontra no alho. Então são moléculas que você encontra em algumas plantas e que podem ajudar. Tá bem, o Bruno ama alho. O próprio chá verde, né, que tem as catequinas e muitos flavonoides, por exemplo, do cacau e etc., são moléculas que podem estimular as sirtuínas, que podem aumentar a produção de NAD, que podem melhorar a sua metilação, então que tem, né, os antioxidantes. Então, muitas moléculas, e o mais curioso é que a maioria das moléculas que podem nos ajudar vem de plantas estressadas, né? Elas vêm de plantas que sofreram estresse. Então, por exemplo, quando você pega o matcha e o chá verde, quando você coloca Camellia sinensis no escuro, o chá verde ele é menos rico em polifenóis do que o matcha. Qual é a diferença de um para o outro? O matcha, você deixou a planta no escuro 15 dias antes da colheita. E aí ela começa a produzir um monte de coisa para ela se salvar. E ela está sob estresse. Então, a hora que você tira essa planta, tem mais L-tianina, tem mais epigalocatequina. Então, muitas das plantas que nos ajudam são plantas que estão sob estresse. E aí a gente consegue ter algum benefício dessas moléculas. Uma pergunta sobre isso, antes de passar para o Vitor até. Porque uma coisa que sempre me causou admiração era ver o quanto, por exemplo, aqui no Brasil a gente tinha os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, o pessoal que foi lutar na Segunda Guerra. E os caras chegavam até 95 anos, assim, vários indo em cerimônias, andando para receber medalha. E aí você vê um monte de gente que passou por campo de concentração e que foram muito longevos. Vários morreram muito cedo no campo, mas os que saíram, geralmente, eles têm uma longevidade muito grande. Situações de estresse aguda durante algum tempo, não de maneira crônica, né? Porque aí acaba com a gente. Mas isso tende a prolongar a vida também? Porque você falou, por exemplo, no chá, isso faz o chá produzir uma substância diferente. No corpo humano também, o estresse agudo em certo momento e que depois para. Isso é bom pra gente? É difícil quantificar, né? Hoje em dia acredito que não. Talvez no passado, né? Porque hoje em dia... Você, então, é eterna, porque os últimos 2 anos... Não, o seu é crônico, aí vira crônico. Mas agora tem um sentido, vou deixar mais tem um sentido no que você está falando, mas mais importante que esses caras faziam é a restrição calórica. Você vê o treinamento, por exemplo, dos soldados israelenses, os caras comem uma vez por dia ou uma vez a cada 2, 3 dias. Então a restrição calórica, o cara que está na guerra, cara, não tem como levar mantimento, não tem como levar muita coisa. Então o cara, você fez exército, você sabe, não tem como você comer igual você comeria. Então quando você está numa missão ali ou num treinamento, você come muito menos. E isso seria responsável. Mas o que você falou faz muito sentido. Tem situações de estresse agudo, por exemplo, como o frio. O frio aumenta as sirtuínas. Então sauna aumenta a proteína de choque térmico, que vai inclusive modular um gene que está ligado com a longevidade, que chama-se FOXO3. Esse FOXO3, que é um gene linkado com a longevidade, é um dos genes mais importantes da longevidade. Esse, o gene do colesterol, o gene ApoE3, ApoE, que é o gene do Alzheimer, são genes responsáveis também por longevidade. São genes que têm a ver com longevidade. Não são eles só que determinam quanto você vai viver, mas eles têm relação com longevidade. Você sabe se o gene é assim ou assado, você já sabe se a pessoa tem uma tendência a ser mais longeva ou não.